Então Jesus respondeu: Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 7. Recentemente temos presenciado muitos fatos que nos lembram dos sinais da vinda de Jesus, e muitas profecias bíblicas ainda estão se cumprindo. Nos últimos dias, as manchetes foram dominadas pelas notícias envolvendo o presidente da França, Emmanuel Macron, a Amazônia e o presidente Jair Bolsonaro. Mas qual seria a relação deste assunto com o fim dos tempos? O que está por trás do interesse de Macron pela Amazônia? Confira a seguir mais uma análise profunda do pastor Carlos Cardoso e uma revelação sobre esse tema, e já deixe o seu like e compartilhe para alertar mais vidas através desse vídeo. Se inscreva em nosso canal ativando as notificações e faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. A paz do Senhor, povo amado do canal Adoradores da Net. Aqui é o pastor Carlos Cardoso e hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, Emmanuel Macron e o Apocalipse. O que existe por trás de toda esta visão mundial acerca da Amazônia e o que está acontecendo hoje lá no G7 sobre a reunião das 7 potências mundiais. O que nos leva a falar sobre isso foi a declaração do presidente francês: a nossa casa está queimando, diz Macron ao convocar o G7 para discutir a questão da Amazônia. Então, esta fala de Emmanuel Macron, a nossa casa está pegando fogo, ela repercutiu de âmbito mundial e trouxe aí várias manifestações de grandes políticos, estadistas. E por que ele disse isso? Nós precisamos estudar algumas coisas sobre Emmanuel Macron. E qual é o interesse do mundo sobre a Amazônia? Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é imagens da Amazônia. Então, qual é o interesse, meus irmãos? É essa parte aqui, ó. Aqui nós estamos com o mapa da Amazônia. E o que você está vendo aqui, ó, é o que Enéas Carneiro, né, que sempre ressurge agora no cenário político, o que Enéas Carneiro falava. O que os globalistas, a elite global quer, não é, meu irmão, acabar com os incêndios da Amazônia. O que eles querem é a riqueza da Amazônia. Enéas Carneiro dizia que só a riqueza da Amazônia faz o Brasil se desligar de todas as potências mundiais e viver sozinho no mundo, só com a riqueza da Amazônia. Então eu vou falar hoje sobre uma lei da ONU sobre o índio que está fazendo toda essa repercussão no mundo. E quais são os interesses políticos internacionais acerca da Amazônia? Então veja, aqui neste lado aqui da Amazônia, lá em cima, eu sei que está inverso por causa que é uma televisão, entenda, aqui em cima está a maior reserva de água potável do mundo. Você sabe que a crise hídrica 2025, daqui 6 anos, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas sofrerão por falta de água. E em 2025, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não terão água potável para beber. Então, o foco deles é água, minério. Aqui também está a maior reserva de nióbio, né, que é o minério mais caro do mundo hoje. A maior reserva de nióbio, o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. E a maior reserva de nióbio do mundo está onde? Na Amazônia. Então eles não querem preservar a Amazônia. O que eles querem é a riqueza da Amazônia. E é por isso que tem mais de 100 mil ONGs invadindo a Amazônia. Por quê? Por causa dessa lei indígena. Você vai entender até o final. Mas o que mais chama atenção é a questão de Emmanuel Macron. Então vamos para a Bíblia. Meus irmãos, entenda que o último império global, Daniel 2, nós temos a estátua
do sonho de Nabucodonosor. E Daniel 7 nós temos essas 4 feras. Tanto a estátua quanto as feras falam dos 4 impérios globais. Impérios que governaram o mundo inteiro, que vão governar. Então, olha só. Eu só posso formar uma doutrina na Bíblia se eu tiver 2 textos. Se eu pegar um texto só e querer formar um estudo em cima de um versículo isolado, eu crio uma heresia e não uma doutrina. Mas quando eu tenho uma base, uma sustentação, um outro versículo que dá base à minha doutrina, ao meu ensino, então é doutrina, é ensinamento. Então veja que tem 2 capítulos na Bíblia que falam acerca do mesmo assunto, e o que é interessante que está no livro de Daniel. E Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Então entenda, os 4 impérios globais começam. Imagine que a cabeça dessa estátua é Gênesis 11, aonde Babel foi erguida, que foi aonde Nabucodonosor ergueu a Babilônia. E imagine que as pernas e o pé dessa estátua aqui é o último império global. Então imagine, cabeça Gênesis 11 e as pernas e o pé da estátua Apocalipse 19. Isso aqui é o governo humano. Quais são os 4 impérios globais? Vamos lá. A cabeça da estátua de Daniel 2 e o leão de Daniel 7 é o Império Babilônico. Os braços e o peito da estátua com luz de Daniel 2, com luz de Daniel 7, Império Medo-Persa. O ventre e as coxas da estátua com o leopardo, a estátua Daniel 2, leopardo Daniel 7, Império Grego. Esse Império Grego aqui, ó, já está entre Malaquias e Mateus no período interbíblico. E as pernas e o pé da estátua, que era parte de barro, parte de ferro. E esta fera aqui, que tem 10 chifres, é o último império global, que é o Império Romano, que começou nos dias de Jesus. Ele se enfraquece em 514, havendo a divisão do Império Romano, Império do Oriente e do Ocidente. E o Império Romano ressurge no mundo na década de 90 com muita força através da União Europeia. Então, o que nos chama a atenção desta fera de Daniel 7, versículo 8, é que a fera, meu irmão, tem 10 chifres. Esse chifre está na cabeça do dragão de Apocalipse 12, 3, e na cabeça da besta de Apocalipse, capítulo de número 13, 1 e 2. Esses 10 chifres são 10 potências mundiais que darão o governo do mundo. Se você ler o versículo 8 de Daniel 7, você vai ver que entre os 10 chifres surgiu uma ponta pequena, com olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. A ponta pequena que surge dos 10 chifres, que é o Império Romano, se chama o Anticristo. Olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. Então o último império global não é a América, não é China, não é o Islã, mas é a União Europeia, e o Anticristo surge da União Europeia. E é por isso que quando nós falamos de Emmanuel Macron, ele tem todo o perfil de ser o Anticristo. É isso que tem chocado todos os estudiosos acerca de profecia. E eu vou ler alguns textos aqui. Daniel, se você não sabia, o livro de Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. E Daniel, ele fala acerca do príncipe que há de vir. Capítulo 9, versículo de número 26. Daniel, ele fala do versículo 24, 25, 26, das 70 semanas de anos, 490 anos proféticos, que começou a contagem dessas semanas, quando Neemias foi mandado restaurar o templo, os muros de Jerusalém, e a 69ª semana se cumpriu na morte de Jesus, é o que está no versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Então aqui na morte de Jesus se cumprir 69 semanas, 483 anos proféticos. Quando Jesus morreu, quando o Messias for tirado, a Bíblia diz que o véu do templo, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
E a teologia fala que então se abre um hiato no espaço, um buraco no espaço do tempo, e falta ainda uma semana de anos para se cumprir 7 anos, que será desta ponta pequena, que será do iníquo. Olha o que a Bíblia diz: quando o Messias for tirado, então o povo de um príncipe que há de vir. Irmão, se você não sabia, Emanuel é um príncipe do antigo país de Andorra, do antigo Império Romano. Existe uma reportagem que diz de príncipe a rei. Ele é um príncipe. Emmanuel Macron é maçom. Emmanuel Macron junto com o Papa Francisco, eles têm a mesma formação teológica, que é jesuíta. E se você não sabia, os jesuítas odeiam protestantes evangélicos. Eles odeiam. No período da Reforma Protestante, foi os jesuítas que criaram uma máquina para desmembrar o corpo dos crentes, meu irmão. Quebrar todos os ossos do corpo e deixar o crente vivo, para negar o protestantismo, negar a fé em Jesus apenas. Então, ele é jesuíta, ele é maçom, ele é judeu da tribo de Dan. Aí quem conhece profecia, vai a bênção de Jacó em Gênesis 49, e ele é homossexual. Veja essa reportagem aqui, ó. Essa reportagem, aqui eu vou mostrar para você a reportagem. Mulher do presidente francês sofre com rumores de homossexualismo de Emmanuel Macron. Isso daqui foi na Europa, meu irmão. Isso aqui foi na Europa. Esses rumores do homossexualismo dele é que ele teve um caso com um radialista. E todos dizem então que ele é um homossexual. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, verso 37, quando fala sobre esse líder global, que ele não terá afeição por mulher. Então veja que ele foi o primeiro presidente que liberou a pedofilia. Na França, sobre o governo dele, se um adulto abusar sexualmente de uma criança, e a criança disser que consentiu naquela relação sexual, o adulto ele não se torna réu, ele vai ser livre porque a criança consentiu. Então todas as leis de homossexualismo, aborto, estão sendo aderidas à União Europeia, porque, veja aqui, meu irmão, a imagem que você está vendo aqui, ó, é o dia do discurso que ele ganhou, numa praça em Paris. Aqui está uma pirâmide atrás dele, uma pirâmide. E aqui em cima, onde você está vendo, está o olho de Horus, o olho que tudo vê. Essa imagem, ela é incrível, ela é incrível. O olho de Horus aceso em cima da cabeça dele. O olho que tudo vê é o olho da nota de $1, é o olho de Lúcifer chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. E olha onde está aqui, ó, no dia de que ele ganhou para presidente da França. No discurso ele está diante da pirâmide, que todos sabem que isso tem uma ligação muito forte com satanismo, ocultismo, com a questão de toda essa questão da nova ordem mundial está ligada a esta pirâmide, ao olho que tudo vê. Outra questão interessante sobre ele é com quantos % Emmanuel Macron ganhou para presidente da França. Está aqui, ó. Eu sei que está inverso, mas está aqui. Vitória de Macron, candidato do centro, teve liderança expressiva na França. Olha lá, 66,06%, 666. Isso daqui está, você pode procurar aí no Google e ver que isso daqui é uma realidade. Emmanuel Macron ganhou com 66,6% dos votos. Você está vendo o quanto que a profecia está se cumprindo em torno desse homem? Agora olha as capas das revistas, meus irmãos. Aqui eu já falei, olha só. Essa revista aqui, ela se chama The Economy. Essa revista é uma revista, meu irmão, como o desenho dos Simpsons, é uma revista. Desde a década de 80 existe essa revista. E essa revista fala de economia e sobre governo globalizado. Foi essa revista que detonou Bolsonaro e começou a crise do meio ambiente, a revista The Economy.
Olha a capa da revista. Existe um vídeo meu, até aqui no Adoradores na Net, que fala sobre, eu disse antes da França ganhar a Copa do Mundo de 2018, em 13 de junho eu divulguei que a França seria campeã para apresentar Emmanuel Macron como grande ao mundo. Tá aqui, ó, na capa da revista de 2017, um estádio de futebol já alegando que a França seria campeã. Outras imagens interessantes estão nessa capa, que é, olha só, no peito dele aqui, vários cofres de banco, né? Ele era banqueiro, ele é o querido da elite global. Outra foto interessante, você está vendo aqui do lado direito, meu irmão, do lado direito, você está diante de Donald Trump. Ele está sentado com os pés nas águas, a Casa Branca toda atingida por uma catástrofe. Isso daqui, meu irmão, está ligado ao que aconteceu no dia 7 de agosto, meio-dia e 20, que foi feito um treinamento na América, a televisão e os celulares. A televisão mostrou a reportagem que uma catástrofe poderia acontecer e os celulares receberam a mensagem de todos os americanos numa catástrofe de âmbito mundial. E a FEMA, que é a agência que regulariza e trabalha com catástrofe nos Estados Unidos, tomaria conta de toda essa situação diante de uma catástrofe de âmbito de atingir a América inteira. Olha como é que está Donald Trump na capa dessa revista, meu irmão. Ele está com o pé dentro da água e a América inundada. Outra questão interessante na capa dessa revista é ele está grande. Agora está aqui, ó, Singapura. Foi aqui que Donald Trump se reuniu com o líder da Coreia do Norte. Você está vendo aqui, ó? Já estava tudo planejado. Aí nós temos aqui um imã puxando coisas para cima. Isso aqui pode ter alusão à inversão do polo magnético da Terra, que isso está ocorrendo, foi sobre a questão dos 3 dias de escuridão em São Paulo, e pessoas correndo para cá. Esta capa ela é altamente profética, sobre coisas que estão acontecendo, que vai acontecer. Agora, olha a outra capa que está aqui, ó. Ele está andando, meu irmão, sobre as águas. Qual foi o único líder mundial que andou sobre as águas? Foi Jesus. E olha como Emmanuel Macron está aqui, andando sobre as águas. Ele está sendo colocado como salvador da Europa e como a mídia tem noticiado. Ele se intitulou Um Deus na Campanha e a mídia tem dito que ele é um líder globalista. Eles não anunciam mais ele como líder da União Europeia. Agora, falando sobre ele e União Europeia, ele assumindo a União Europeia, Daniel 2 e Daniel 7, falando que a União Europeia é o último império global. Meu irmão, a União Europeia é o maior modelo político de um mundo globalizado. A União Europeia tem o quê? Uma só moeda, um só governo, que ele é o líder da Europa inteira, e tem uma única religião. Lá é um Estado laico, mas quem predomina lá é a Igreja Católica através do Papa Francisco. Olha que coisa, meu irmão. Isto é altamente profético, o que está acontecendo. Outras questões acerca dele. Vamos lá. Macron propõe uma criação de uma força militar europeia até 2020. É um exército de 10 países. Ele já tem 9 países. O único exército que se opôs ao governo de Macron, pasme os irmãos, é o exército da Itália. E é por isso que o líder da Itália vai cair agora. Ele já está renunciando. E o que assumir, então, vai se render ao governo de Emmanuel Macron. E a Europa, quando isso aqui foi anunciado por Emmanuel Macron, Donald Trump fez um discurso contra ele, porque ele está criando um exército, será o único, de 10 nações. Será, então, um exército que vai poder competir com o maior exército do planeta Terra, que é a folha de pagamento mais cara do mundo hoje, que é o exército americano, com mais de 3 milhões de soldados ativos no mundo. Se você não sabia disso. Então, agora ele cria esse exército de 10 nações, e lembre-se dos 10 chifres, Daniel 7, 24, Daniel 7 e 8, Apocalipse 12 e 3, Apocalipse 13, 1 e 2. Os 10 chifres sempre estarão ligados ao governo da besta. Outras questões sobre ele. Ele e o Papa Francisco. Aí está aqui, ó. Eles falam nessa reportagem que eles trataram assuntos sobre a imigração para a Europa e sobre a crise climática.
Porque o Papa Francisco já foi aceito na Europa, isso vai ser âmbito mundial, vai voltar a existir o dia dominicano. Que é o quê? O domingo vai voltar a ser um dia sagrado, as empresas vão parar, e isso também é uma unificação para as religiões ao cristianismo. O Papa Francisco está criando crise islã, cristianismo com islamismo, e botou um papa, um padre muito forte agora, para liderar toda essa ligação com o Islã e a Igreja Católica. Unificação religiosa. Vamos lá. Olha lá. A imagem. A imagem você está vendo aí, ó. Essa imagem, meu irmão. Esta imagem aqui, ó. Vamos lá. Ele recebendo os jogadores da França na Copa do Mundo, ao lado de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Aí está ele aqui, ó. Vamos lá. Donald Trump, né? Você viu lá na capa da revista, ele está grande, e Donald Trump desesperado com uma catástrofe de âmbito mundial. Ele com Vladimir Putin. Macron diz que diálogo com a Rússia pode gerar novas oportunidades para a Europa. Vamos lá. E aqui está a questão da Amazônia. Esta foto aqui, talvez você não vai conseguir ver direito, mas ela mostra aqui, ó. Esse aqui é Jorge Soros, dono da Vale do Rio Doce, e é o dono das maiores ONGs que estão na Amazônia. E aqui está Fernando Henrique Cardoso. Você sabe o que essa foto revela, meu irmão? Que quem deu a Amazônia para os estrangeiros não foi o Bolsonaro, não foi o PT. Começou aqui, ó, com o Fernando Henrique, que fez toda essa instauração. Para quê? Baseado no quê, meu irmão? Nisso daqui, ó. Essa daqui é a lei, eu vou ler para vocês, que foi feita na ONU na década de 90. Esta lei aqui está os principais pontos de declaração. Eu só vou ficar com um ponto aqui. Mas vamos lá. Autodeterminação. Os povos indígenas têm o direito de determinar livremente seus status políticos e prosseguir livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, incluindo sistemas próprios de educação, saúde, financiamento e resolução de conflitos, entre outros. Este foi um dos principais pontos de discussão entre os países. Ao contrário, a eles alegaram que isso poderia levar fundação de nações, levar as tribos a ter verdadeiras nações indígenas dentro de território nacional. Então essa lei da ONU é o que diz. Tem um vídeo do Bolsonaro também que está aí sendo falado muito dele, e este vídeo diz o seguinte: diz que a Amazônia já não pertence ao Brasil por causa dessa lei aqui, ó. Então as ONGs, elas vêm para o Brasil, elas investem na Amazônia, e o cacique pode dizer, se for uma ONG alemã, por exemplo, o cacique pode dizer, nós somos alemães, nós pertencemos à Alemanha. Outros podem dizer, nós pertencemos à Europa. Outros podem dizer, nós pertencemos aos Estados Unidos. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então essa lei mundial aqui dá direito aos índios a escolher o estado que está. E o maior interesse, meu irmão, da Amazônia é dos Estados Unidos, da China e da Europa, por causa do minério, da água potável. Entenda que é por isso que Donald Trump entrou agora no páreo, ele tuitou, ele declarou apoio ao Brasil, e ele foi contra a reunião do G7, contra Macron, porque a Amazônia, existe muitas ONGs americanas. E o que nos chama a atenção é Jorge Soros. Meu irmão, Jorge Soros, veja que Enéas Carneiro discursou, que é o maior narcotraficante do mundo. Jorge Soros é o maior investidor em clínicas de aborto. Jorge Soros é o que quer legalização de droga. Jorge Soros é o que investe na ideologia de gênero. Jorge Soros é um esquerdista e ele está odiando ver Bolsonaro governar o Brasil do jeito que está. Então toda esta crise mundial é que as ONGs de Jorge Soros já estão lá, as ONGs europeias dando dinheiro lá, e agora os caciques. Olha só essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um cacique brasileiro que foi pedir socorro à França.
E eles, os caciques, estão declarando ódio a Bolsonaro. Por quê? Porque ele está tirando dinheiro. Porque com aquela lei da ONU, eles podem criar o dinheiro que eles quiserem, podem usar a moeda que eles quiserem, a educação que eles tiverem, porque eles têm livre acesso a tudo isso. E olha aqui, ó, quem foi buscar? Cacique, buscar isso daqui, foi no mês de julho, antes de todo esse repertório, essa repercussão acontecer em torno da Amazônia. Então, o que nós estamos vendo, meu irmão, é simplesmente Macron se tornando grande no meio de tudo isso. Olha outra questão muito interessante, para nós terminarmos este vídeo. Macron pode pede retomada das negociações entre Israel e Palestina. A América declarou Jerusalém como a capital indivisível de Israel, dia 8 de dezembro de 2017. A América inaugurou a Embaixada Americana em Jerusalém, dia 14 de maio de 2018. A América declarou que as colinas de Golã pertencem a Israel, dia 28 de março de 2019. E a América apresentou no mês de julho, através de Jared Kushner, genro de Donald Trump, o dono do prédio 666, que é o maior produtor de chip implantado do mundo, da Mondex, ele apresentou o acordo de paz, que foi apresentado na mídia como o acordo dos séculos. Entenda, meu irmão. Esse acordo de paz é para a construção do terceiro templo de Salomão. E esse acordo de paz é a paz entre Israel e a Palestina. Só que a Palestina, olha só aqui, ó. Olha só. Donald Trump é a favor dos judeus. Olha só. Negar direito à existência de Israel será crime de ódio na França, promete Macron. Ele é amado pelos judeus também. O pequeno príncipe que se fez rei. Outra reportagem. E palestinos lançam campanha diplomática global contra acordo de paz dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nessa reportagem aqui, ó, está dizendo que eles querem que Emmanuel Macron assuma o acordo de paz. Então, o que a América fez? Ela preparou todo o cenário global para Israel e Europa, e a Europa assume o acordo de paz, está agora liderando o G7, a União Europeia, e fazendo toda esta manobra. E tudo que você ouvir falar sobre sustentabilidade e meio ambiente hoje é para criar um único governo, uma única moeda e uma única religião. Então o Papa Francisco está envolvido com isso. A Europa poderosa, veja que o euro, desde que foi lançado, nunca se rebaixou por dólar. E nós estamos vendo o globalismo sendo manifesto diante dos nossos olhos. Então eu deixo esse vídeo como um alerta, e eu posso lhe dizer que Emmanuel Macron, eu não posso afirmar, mas ele tem todas as características para ser o líder global que nós conhecemos como iníquo e anticristo. Tá aqui, ó. Ele vai assumir o acordo de paz e vai trazer a paz entre Israel e Palestina. Então tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos, e eu só posso lhe dizer, meu irmão, a qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. O cenário apocalíptico já está pronto, e eu e você somos a igreja do arrebatamento. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa.